A live de hoje, então, tem o tema, né? Que dívida o governo Lula vai herdar? Então, vamos começar falando das questões que nós colocamos quando anunciamos a live, né? E eu vou, ao longo das telas aqui, abordar todas elas. Então, primeiro, qual é a natureza dessa dívida? Por que ela tem crescido tanto? Para que essa dívida tem servido? Quanto já pagamos? Qual que é a responsabilidade do Banco Central? E a necessidade de fazer auditoria dessa dívida, não é? Então, em primeiro lugar, pode passar a tela aí, Vinícius, por favor? Eu queria deixar aqui bem claro para todo mundo que está nos assistindo de que dívida nós vamos falar hoje, tá? Porque tem dívida pública federal, tem dívida pública dos estados, dos municípios, tem dívida das empresas estatais. Hoje nós vamos falar da dívida pública federal, tá? Porque o tempo é curto, se a gente for falar de tudo, fica muito embolado. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente da dívida pública federal. E para aquelas pessoas que ainda acham que essa dívida pública federal não afeta a sua vida, dá uma olhada nesse gráfico aí. Esse gráfico em formato de pizza que você está vendo aí na tela, uma pizza muito mal repartida, vocês estão vendo que mais da metade aí, essa parte pintada de amarelo, vai para pagar juros e amortizações da dívida. E olha aí o restante. Olha bem, as áreas, vou falar só das áreas fundamentais. Educação, 2,49%, mas a dívida, 50,78%. A saúde, que é outra área fundamental para a nossa vida, para a vida de todo o povo brasileiro, 4,18%. Ciência e tecnologia, que é a alavanca do nosso desenvolvimento socioeconômico, 0,12%. Quase zero. Então, gente, se vocês olharem aí, todas as áreas estão sacrificadas, tá? E a dívida levou, ano passado, quase 2 trilhões. Esse ano vai levar mais, porque até agora já levou mais de 1.800, até setembro, já levou mais de 1.800. Então, o problema é o seguinte, se nós tivéssemos uma dívida desse tamanho, que leva tudo isso, mas nós tivéssemos contrapartida, ok, tudo bom. Só que essa dívida nem tem contrapartida em investimentos sociais. E, infelizmente, muita gente, até pessoas que se dizem, né, pertencer à esquerda, que são aí, querem o bem da sociedade e tudo mais, defendem essa dívida e falam, não, essa dívida está em reais, é só o Banco Central emitir moeda e pagar. Não caiam nessa. Nós já temos, não precisa nem do Banco Central emitir mais. Nós somos contra a emissão de moeda, não. Mas tem que emitir moeda para fazer investimento. Essa dívida aí não tem contrapartida nenhuma em investimento. Nós vamos ver aí qual é a natureza dessa dívida, tá? Então, esse tema é fundamental. Se o governo quer ter sucesso, não quer ficar aí só nas periferias aí das medidas, fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, coisinhas bem periféricas, se ele quer fazer de verdade uma mudança necessária, urgente, porque o Brasil, gigante, riquíssimo, está descendo a ladeira. E está descendo a ladeira porque os sucessivos governos não têm tido coragem de enfrentar esse tema. Então, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte, colocar os dados e pressionar para que o governo atenda às necessidades sociais e pare de alimentar a Bolsa Banqueiro, não é?
Então vamos lá, Vinícius, pode passar a tela. Nós vamos começar falando exatamente o problema que nós enfrentamos com a direção do Banco Central querendo colocar o país em recessão para amarrar o governo, tá? Para obrigar o governo a seguir a pauta do mercado. Olha essa declaração, tá vendo aí que está entre aspas? Isso aí é uma publicação do Correio Brasiliense. O que o presidente do Banco Central falou? Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Ora, credibilidade junto a quem? Porque a recessão desagrada o povo, desagrada as empresas produtivas, todo o setor produtivo, não é? Só agrada a quem lucra com a crise, que é o setor financeiro, tá? Então, o Banco Central fez o quê? Colocou o juro lá em 13,75, a Selic, a taxa básica, em 13,75, aumentou a remuneração da sobra de caixa dos bancos, gerando escassez de moeda na economia e gerando um gasto absurdo para pagar juros. Cada 1% de gasto, cada 1% de aumento na Selic é 34,9 bilhões de gasto com a dívida. Então, qual foi esse objetivo aí do Banco Central? Nós fizemos uma live sobre isso. Enquadrar o governo, fosse lá quem fosse que vencesse as eleições, enquadrar para fazer sacrifícios sociais e tudo mais para garantir o pagamento dessa dívida. Escassez. Vocês estão vendo nos jornais desses dias. Não tem dinheiro lá para garantir o Bolsa Família, não tem dinheiro para merenda, não tem dinheiro para creche, não tem dinheiro para não sei o quê. Ora, como não tem dinheiro? Se tem 34,9 bilhões para cada 1% que o Banco Central aumentou a Selic, nós estamos falando em 410 bilhões a mais, além do gasto do juro da dívida que já existia. Esse aumento brutal do Banco Central, da Selic pelo Banco Central, nós estamos falando de um gasto de 410 bilhões por ano. Vai repetir todo ano. Então, o problema aqui não é falta de dinheiro, não. Tá? Ele tenta encurralar o governo. Resta ao governo não se deixar, não permitir isso. Né? E qual que é o nosso papel? Os banqueiros estão de lá, empurrando o governo para o governo ajoelhar. Para o governo ajoelhar e dar cada vez mais para banqueiro. Qual é o nosso papel? Ficar calado, de braço cruzado? Não! O nosso papel é pressionar para que o governo não ajoelhe, para que o governo enfrente o sistema da dívida e garanta a vida digna para as pessoas e faça investimentos sociais. Não é? E o Brasil volte a ter crescimento socioeconômico, que nós estamos só descendo a ladeira. 13ª economia, já fomos à 6ª. Estamos em 13º. Piorou o índice de desenvolvimento humano. Voltamos ao mapa da fome. É preciso virar esse jogo, não é?